Boa noite, querida igreja. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na Epístola aos Gálatas, capítulo 3. A gente vai ler dos versos 26 a 29. Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 29. Gálatas 3, de 26 a 29, a palavra do Senhor diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora que estamos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, nesse ajuntamento solene, nós rogamos para que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine, nos transforme, nos instrua, nos edifique e nos faça mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso desejo e pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se eu perguntasse para você sobre um exemplo do que é uma união, no que você pensaria? Crianças, no que vocês pensariam? Eu lembro de quando eu era menor ali, criança para adolescência, tinha um desenho muito conhecido dos Power Rangers. Não sei quantos vão lembrar. E aí a série basicamente ela teve muitos episódios, muitas variações, mas a ideia básica era de personagens coloridos, homens e mulheres, que tinham os seus veículos robôs, os Zords, e eles se uniam e formavam ali um grande guerreiro, o Megazord. Mas, para quem não é muito inteirado aí com os desenhos, não está por dentro, para não ficar sem um exemplo, eu pensei no nosso ajuntamento aqui no culto, no louvor, nas músicas que a gente canta. Por quê? Cada um tem uma forma de cantar, cada um tem um timbre de voz, mas quando a igreja se reúne, a mistura aqui das vozes graves e agudas produz uma harmonia e a gente escuta como se fosse um grande coral. Quando é um cântico bem conhecido, assim, que todo mundo sabe a letra e canta junto, parece até que a gente está cantando em uníssono, em uma só voz. Mas esse ponto é importante para a seguinte questão, e a pergunta que eu faço é: você já fez parte de uma equipe tão unida a ponto de parecer uma só? No trabalho, na escola, numa equipe de música, ou até mesmo numa gincana da escola, da igreja. Você já parou para pensar, se você já participou de uma equipe unida assim, de onde vem esse desejo de sincronia, esse sentimento que a gente experimenta quando a gente está numa equipe assim unida, uma equipe sincronizada, uma equipe que tem realmente essa proximidade entre as pessoas? De onde vem esse impulso em direção à unidade que a gente sente? É isso que a gente vai investigar hoje, olhando para algumas passagens da Escritura. E eu quero falar desse tema porque, na minha leitura devocional do ano passado, uma expressão me chamou a atenção por aparecer em vários livros do Antigo Testamento, que é exatamente essa expressão que a gente leu no primeiro texto da liturgia. É como um só homem. Essa expressão é interessante porque essa mesma frase, com essa mesma construção no original, ela aparece 6 vezes no Antigo Testamento, sempre em momentos que indicam uma união impressionante por parte do povo de Deus, que era dividido em tribos, mas que se unia em determinadas ocasiões como se fosse realmente um só homem. Alguns exemplos de quando essa expressão aparece, no livro de Juízes, quando as tribos se unem para lutar contra a tribo de Benjamim. Em 1 Samuel 11:7, logo que Saul ele é chamado por Deus para reinar em Israel, essa expressão também aparece, indicando que o povo se reuniu como um só homem. E depois de muito tempo, quando o povo retorna do exílio, aparece mais 2 vezes, em Esdras, capítulo 3, verso 1, e em Neemias, também capítulo 8, verso 1, que foi o texto que a gente leu na liturgia. E eu creio que esses momentos na Escritura, eles apontam para uma união que desde o início estava nos planos do nosso Criador. Mas aqui em Gálatas, no texto em que lemos,
a igreja, ela enfrentava um problema sério. A igreja estava marcada pela falta de unidade, principalmente entre judeus e gentios. Para a gente entender um pouco melhor esse contexto, a gente precisa saber que essa carta foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Provavelmente ali por volta de 48, 49 depois de Cristo. E ele escreve para uma igreja dividida entre judeus e gentios e que sofria com o ataque de falsos mestres. Os opositores do apóstolo ensinavam que a salvação não seria possível sem o cumprimento de determinadas obrigações religiosas. Era preciso fé em Jesus Cristo, mas também era necessário obediência às obras da lei, observância de datas específicas de um calendário religioso, uma dieta restrita, que era parte do costume imposto por Deus a Israel, e principalmente a observância da circuncisão. Por causa disso, esses falsos mestres atacavam o ensino de Paulo sobre o Evangelho da Graça. Eles diziam, muitos deles, que Paulo era um apóstolo de segunda categoria por não ter sido contemporâneo de Jesus. E eles eram contra a inclusão dos gentios na igreja pela fé em Jesus Cristo somente. Para esses falsos mestres, os gentios poderiam até participar da igreja juntamente com eles, desde que adaptassem os seus costumes e as suas práticas àquilo que o judaísmo exigia. É muita confusão, não é verdade, meus irmãos? Mas esse é o pano de fundo da nossa reflexão no tema A União dos Filhos de Deus em Jesus. A união dos filhos de Deus em Jesus é o tema no qual nós vamos refletir. Em primeiro lugar, a gente vai lidar com isso em duas partes. A gente vai falar que nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus. Isso está nos versos 26 e 27. Acompanhem comigo mais uma vez. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Antes da gente olhar aqui para o verso 26, a primeira coisa que a gente precisa observar é que Paulo está escrevendo para cristãos. Cristãos na igreja da Galácia, região onde atualmente fica a Turquia. É por isso que ele começa afirmando que somos todos filhos de Deus. Ele tem em mente os membros dessa igreja, e não as pessoas de maneira geral. Ele sabe que o ímpio não é filho, o ímpio é criatura. Isso é importante porque a nossa cultura popular tem muita dificuldade com essa ideia. Eu não sei se você já viu alguém reivindicar algum tipo de privilégio dizendo assim, não, mas eu posso fazer isso, eu também sou filho de Deus. É uma oportunidade de você falar assim, não, só é filho de Deus aquele que depositou a fé em Jesus Cristo. Oportunidade de apresentar o Evangelho. Mas a verdade da Escritura é exatamente essa. Somente aqueles que depositam a fé em Jesus Cristo são adotados e fazem parte da família de Deus. Isso não é algo que nós podemos conquistar, é algo que já temos pela graça de Deus que nos alcançou. No entanto, aqui nesse contexto, existe um aspecto muito interessante, porque naquele tempo, culturalmente, as mulheres elas eram tratadas como de menos importância. No caso das filhas, as filhas elas não tinham direito à herança. Primeiro elas dependiam do pai, e depois, quando se casavam, passavam a depender dos maridos. Paulo faz uma afirmação muito importante nesse contexto, porque ele diz que filhas e filhos são herdeiros em Jesus Cristo. Mas, naquele tempo, a divisão era muito arraigada. E quando Paulo afirma que a herança de Deus ela é tanto para filhos e filhas, para todos os filhos de Deus, o que ele está demonstrando aqui é a transformação que o Evangelho produz nas relações sociais. O Evangelho produz essa transformação nas relações sociais, e isso acaba gerando uma distinção entre os que estão dentro e os que estão fora da igreja. E como é que a igreja, ela distingue, ela diferencia quem está dentro e quem está fora? Por meio do sacramento do batismo. É que o apóstolo Paulo fala aqui para a gente, no verso 27. O batismo é esse sacramento que nos reveste de Cristo
e nos identifica como cristãos, nos torna parte do seu corpo, como um símbolo da fé que o Espírito Santo produz no interior do cristão. É um sinal visível dessa graça invisível. Mas quando o apóstolo fala aqui do batismo, ele está falando desse batismo considerando a obra que o Espírito Santo faz no coração do eleito. Ele não está afirmando que todos que passam pelo sacramento do batismo são transformados naquela mesma ocasião. Por isso que ainda no verso 27, quando Paulo traz essa ideia de se revestir de Cristo, como uma roupa mesmo que o cristão veste as vestes de Cristo, ele está falando dessa nova identidade dos filhos de Deus em Cristo. Porque, de fato, irmãos, as nossas roupas, elas mostram para as pessoas, elas revelam quem nós somos. O apóstolo está ensinando aqui sobre a nossa vida diante de Cristo, porque se vestir de Cristo significa imitar a Cristo com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Essa metáfora, ela também nos lembra que a nossa nudez no jardim, por conta do pecado dos nossos primeiros pais, ela foi coberta por Cristo. Cristo veste a nossa vergonha exposta por causa do pecado e da desobediência de Adão e Eva no jardim. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos que Deus nos torne filhos. E somente quando isso acontece, nós podemos experimentar a verdadeira unidade pela nossa união com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, e em Cristo nós estamos unidos uns aos outros como corpo de Cristo. Uma ressalva importante é que essa união com Cristo não significa que nós somos deuses, não significa a nossa divinização. Essa é uma crença do panteísmo. Mas significa a restauração em nós da imagem que foi corrompida pelo pecado. Por outro lado, não estar em Cristo significa continuar perseguindo essa experiência de verdadeira união em cada esquina, procurando na criação essas experiências que nos coloquem num lugar de um por todos, todos por um. Deixa eu dar o exemplo do que eu estou querendo dizer. Em maio de 2025, um show da Lady Gaga reuniu um público de 2 milhões de pessoas em Copacabana. 2 milhões de pessoas. Gente que dormiu na fila, gente que viajou milhares de quilômetros, gente que gastou dinheiro que não tinha, tudo isso para estar diante de um palco, junto ali com uma multidão. Ao mesmo tempo em que essas pessoas lotam shows e espetáculos e passam horas diante de seus artistas favoritos, os cristãos muitas vezes resistem à ideia de estar presencialmente todos os domingos na igreja. Acham que seguir a igreja no Instagram e fazer parte do grupo de WhatsApp é suficiente. Mas esse não é um remédio para a nossa solidão, para o nosso desejo de união. É no máximo um placebo, queridos. Não foi sem motivo que Deus separou um dia em 7 para que o seu povo se reunisse em adoração. Quando a igreja se reúne, nós adoramos ao Senhor e somos transformados por Jesus Cristo. Aquele que deixou a glória do céu para estar conosco na encarnação, viveu de maneira obediente, foi humilhado e morto, mas ressuscitou para nos dar a salvação. Pastor, então você está dizendo que é pecado ir no show? Não. Mas eu acredito que em alguns casos pode sim ser pecado. O meu ponto é que essa presença massiva de pessoas em shows de celebridade revela o quanto as pessoas têm ansiado por experiências de união. E ao invés de apontar para a realização desse anseio no Evangelho de Jesus Cristo, ao invés de imitar Jesus Cristo e da gente se revestir dele, a gente acaba escolhendo um outro tipo de imitação. A gente passa a imitar o mundo, removendo todas as diferenças exteriores entre o incrédulo e o cristão. A gente veste as roupas da moda, a gente canta as mesmas músicas, a gente assiste os mesmos filmes, a gente compartilha a mesma linguagem e a gente compartilha até mesmo a mesma ambição. Pastor, então você está dizendo que a mulher tem que usar coque, saia até o joelho, não pode usar brinco, maquiagem, que o homem não pode usar bermuda? Você está dizendo então que o cristão só pode assistir a Eden TV? E eu assinei, é legal.
Você está dizendo que o cristão só pode ouvir música gospel e que a igreja e a criação são o nosso único lazer? Não é isso. Mas é ter sabedoria e senso crítico para interagir com a cultura, identificando aquilo que vai de encontro à Escritura, aquilo que te afasta da pureza e do ideal de Deus de santificação. É ter discernimento para enxergar o mundo através da nossa cosmovisão cristã. Porque o exterior, queridos, muitas vezes ele vai revelar aquilo que nós temos dentro do nosso próprio coração. E o que isso tem a ver com a passagem de Gálatas? O ponto, queridos, e isso é muito importante, é que os falsos mestres queriam, na verdade, diluir o evangelho para escaparem de qualquer tipo de oposição. Eles queriam viver aí como crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Porque o judaísmo ele era aceito por Roma, e o cristianismo não. Então, se de alguma forma eles conseguissem que o evangelho não fosse assim tão diferente do judaísmo, eles conseguiriam viver em paz tanto com os judeus, sem serem perseguidos pelos judeus, quanto com o Império Romano. Eles conseguiriam viver confortáveis ali, essa nova religião. Mas na prática, e por isso Paulo é tão enfático na sua defesa do solos Christus aos Gálatas, essa amizade com o mundo significa abrir mão da verdadeira união, da nossa união com Cristo. Tem um puritano chamado Joe Owen, ele escreveu um livro só sobre comunhão. O livro chama Os Deveres da Comunhão Cristã. E ele afirma o seguinte, abre aspas, cabe ao cristão separar-se e manter-se à parte do mundo e de pessoas mundanas naquilo que diz respeito às suas formas de falso culto, para que assim o povo de Deus seja considerado distinto, separado, santo. Nós somos filhos de Deus em Jesus, e por isso nós temos uma identidade diferente daqueles que estão no mundo. Esse é o primeiro ponto que nós abordamos inicialmente. Nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. E agora nós vamos observar o segundo ponto. Entre os filhos de Deus não deve haver divisão. Entre os filhos de Deus não deve haver divisão. Veja comigo os versos 28 e 29. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui, queridos, no verso 28, Paulo está afirmando que todas as barreiras de separação entre os povos, elas caíram por terra. A barreira cultural, em primeiro lugar, não há judeu nem grego. A barreira de classe social, não há escravo nem livre, ou seja, nem pobre nem rico. A barreira de gênero, não há homem nem mulher, e essa era a maior barreira naquela época. E sobre isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte: os judeus radicais agradeciam a Deus diariamente por não serem gentios, mulheres e escravos, mas a fé em Cristo une gentios, homens e mulheres, escravos e livres. O que o apóstolo está dizendo aqui é que não existe divisão, mas a distinção na igreja ainda permanece. O evangelho ele tem implicações sociais radicais. Significa que nós somos cristãos antes de qualquer outra coisa. Antes dos nossos laços de sangue, antes da nossa nacionalidade, antes da cor da nossa pele, antes do nosso gênero ou do nosso sexo, que é a linguagem mais bíblica. Nós somos cristãos antes de mais nada. Ou seja, nós não somos todos idênticos e nem parte de uma sopa confusa. Somos todos um só corpo, um só povo, uma só fé, um só batismo, conforme o próprio Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, verso 5. Todos esses aspectos, queridos, eles derivam da nossa união com Cristo. Sem Cristo, nós não temos como experimentar essa verdadeira comunhão. E aí no verso 29, o apóstolo vai mostrar
a essa igreja dividida, que desde o princípio o propósito de Deus era a união. Ele faz isso olhando para a promessa de Deus a Abraão. Ele já tinha afirmado em Gálatas 3,16 que nós somos descendência espiritual de Abraão. Não é a nossa filiação terrena, como os judeus alegavam, mas a fé na promessa cumprida pelo descendente de Abraão, Jesus Cristo, que é o vínculo da unidade entre os cristãos. Essa herança fala da nossa justificação em Cristo Jesus, da nossa salvação por Cristo Jesus e da eternidade em que estaremos face a face com Cristo Jesus. O pastor Tim Keller comenta assim: ao nos revestirmos de Cristo por intermédio da fé, somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tudo o que prometeu a Abraão, Deus tem cumprido e cumprirá em seu Filho Jesus. Portanto, a condição de seus filhos adotivos, nós desfrutaremos de tudo o que ele prometeu. Mas aí é que vem a questão. Se tudo isso é verdade, e eu creio que é verdade porque a palavra de Deus afirma isso, por que será que a igreja tem tanta divisão? Já parou para pensar nisso? Por que será que existem tantos grupos, tantas panelinhas? Já teve a sensação de que parece a mesma coisa dentro e fora da igreja? Ou pior, já fez parte de um grupo na escola, no time de pelada, no trabalho, com os colegas do bairro, que você achava muito mais unido do que a igreja? O que vocês acham, crianças? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Essa experiência de participar de uma equipe muito unida, assim, com esse vínculo forte, mas com uma ressalva: no sofrimento não. No sofrimento não, queridos. Eu não conheço nenhum grupo, instituição, ONG, associação mais presente no sofrimento do que a igreja, queridos. Mesmo na família de sangue, às vezes a gente não encontra o consolo e o conforto que encontra em Cristo, em nossas irmãs e irmãos na fé. Se você duvida, é só se lembrar do último sepultamento de um incrédulo que você foi e do último de um cristão. Como é a diferença entre participar de um sepultamento de alguém que morreu com a certeza e a convicção de que vai encontrar com o Salvador. Tem tristeza, sim. Tem dor, tem saudade, mas tem esperança. Tem esperança do reencontro. Muitas vezes no velório do incrédulo é só tristeza e arrependimento. Pastor, mas eu passei por uma doença. Eu enfrentei um luto. Eu tive problema no casamento. E a igreja não estava comigo, não. Não recebi nenhuma visita. Não recebi nenhuma ligação. É uma crítica justa, muitas vezes. E o pastor Joel Bick, o pastor americano, ele ajuda a gente a entender um pouco essa questão. Ele diz assim: quando olhamos para a aparência externa da igreja, as suas vestimentas parecem sujas e rasgadas. Nós vemos falta de unidade, onde deveria existir unidade. Impureza em vez de santidade. Sectarismo em lugar de catolicidade. Apostasia e não apostolicidade. É preciso fé para confessar esses atributos da igreja, porque nós não conseguimos ver muitos deles. Ele é cirúrgico nessa observação, vai no âmago da questão, porque a unidade que Paulo advoga aqui, ela é primariamente uma unidade espiritual. Ele está tratando do contraste entre os judeus como filhos de Abraão, o que era motivo de orgulho para eles, e a descendência espiritual de Abraão, de todos os que creem em Cristo, que depositam a fé em Jesus Cristo. E a grande questão, queridos, é que a verdadeira unidade, ela flui da nossa união com Cristo. Nós somos incapazes de produzir a verdadeira unidade por nós mesmos. Nós precisamos do cabeça, de quem nós somos o corpo. O ponto aqui é que Cristo nos resgata da escravidão do pecado, nos torna justos diante do Pai, e o Espírito Santo atua em nós no processo de santificação. Isso significa que a verdadeira unidade na igreja visível
se dá no contexto do já e ainda não. Em Cristo nós somos unidos, mas nós estamos sendo santificados e crescendo em maturidade, em união. Em Cristo nós somos estimulados a trabalhar pela unidade perfeita, mas nós precisamos estar conscientes dos desafios desse processo de transformação. Isso significa que, além de participar dos cultos e das programações da igreja, é necessário paciência e intencionalidade para que nós possamos crescer em comunhão. Como diz Provérbios 27:17, na igreja é ferro afiando ferro. E esse procedimento ele não acontece sem fricção. E é por isso também, queridos, que nós precisamos ter o cuidado de lidar com os nossos conflitos intracorpos, os conflitos internos da nossa igreja, de maneira bíblica, de maneira pastoral. O problema é que às vezes a gente acha que o irmão é igual rabo de lagartixa. Crianças, vocês já viram uma lagartixa? Quando a lagartixa ela se sente ameaçada, ela promove uma autoamputação. O termo técnico é autotomia. Ela simplesmente se livra dessa parte do corpo, do rabo, de maneira voluntária, tudo isso para permitir que ela fuja em segurança. Depois que isso acontece, passa um tempo e o rabo da lagartixa cresce de novo. Na igreja não é assim, queridos. Não podemos descartar alguém. A gente não pode simplesmente se livrar de uma parte do corpo como se fosse o rabo da lagartixa. Todo conflito não resolvido abre uma ferida no corpo de Cristo. Todo conflito não resolvido abre uma ferida no corpo de Cristo. Crianças, vou falar para vocês agora. Sabe quando o amigo fala mal do seu desenho? Quando o amigo critica a sua roupa, toma alguma coisa da sua mão sem pedir? É chato quando isso acontece, não é verdade? Uma das formas de reagir é ficar com raiva, é não querer mais olhar na cara da pessoa, é dar aquele gelo. Você se junta ali com outros amigos e finge que aquela pessoa não existe. Outra forma é procurar o amigo ou a amiga, irmão em Cristo, e dizer: olha, você fez isso comigo e eu não gostei, eu fiquei triste. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo e eu não me senti amado, ou eu não me senti amada com o que você fez. E aí o amigo ou a amiga cristão precisa ter a coragem e a humildade de reconhecer o erro e de pedir perdão. Quando a reconciliação não acontece, crianças, é hora de pedir ajuda para um adulto responsável. Se mesmo assim não resolver, é hora de falar com os presbíteros e os pastores. Esse é um resumo ali do processo que está em Mateus 18, meus irmãos. Que no caso dos adultos pode chegar até a exclusão da igreja, quando há uma indisposição reiterada de arrependimento e de transformação por parte do ofensor. Mas o objetivo da disciplina eclesiástica não é esse. Não é excluir ninguém da igreja, queridos. É a restauração do pecador, a preservação da pureza da igreja e da honra de Cristo. E quando isso acontece de maneira bíblica, quando isso acontece de maneira pastoral, todos crescem, e a igreja se fortalece, e as crianças e adultos crescem em maturidade, e a igreja cresce em união. Nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo, e na igreja não deve haver divisão. A gente viu isso ao longo dessa exposição. A gente viu que a verdadeira unidade é obra do Espírito Santo, mas requer comprometimento da igreja nessa direção. Que a resposta está em Cristo e não na imitação do mundo pelos cristãos. A gente viu que nós devemos lidar com os nossos conflitos de maneira bíblica. Nada de partir para a guerra, como quando Israel fazia, como era uma nação civil. A gente viu que não deve tratar os irmãos como se fossem rabo de lagartixa, mas trabalhar pela unidade e pelo crescimento da igreja.
A gente viu que nós crescemos quando nos reunimos como igreja em adoração, que a nossa nova identidade em Cristo ela é fortalecida. Nós aprendemos uns com os outros, aprendemos com a palavra, aprendemos com a dinâmica da oração. Porque Jesus Cristo é o Deus homem que une a sua igreja em adoração, que une a sua igreja ao Deus Pai com quem nós éramos inimigos, desde o pecado dos nossos primeiros pais. Porque Jesus é o mediador, aquele que cobre a nossa vergonha exposta no jardim. Ele é o descendente prometido a Abraão. Por meio do relacionamento com Deus restaurado, do relacionamento com o próximo restaurado, a igreja se torna um corpo muito maior do que a soma das suas partes. Um verdadeiro megazord, ou então um lindo coral. Debaixo da direção do cabeça que é Cristo, seu corpo é livre para manifestar a verdadeira unidade, sem perder a diversidade característica do povo que serve ao Deus que é um e três. Essa é a união dos filhos de Deus que aguardam o retorno de Jesus Cristo, lutando pela unidade e adorando ao único Senhor e Salvador. Esse é o nosso compromisso, até que Jesus venha e a sua igreja seja reunida com Ele em uma criação restaurada. Quando isso acontecer, queridos, seremos perfeitamente unidos, como um só homem. Se você não se sente verdadeiramente unido a Cristo, fale com Ele. Peça que Ele confirme no seu coração essa convicção. Se você tem relacionamentos rompidos em nossa família da fé, não desperdice essa oportunidade de reconciliação. Nós vamos ter agora a melhor ocasião, quando estaremos todos reunidos, jovens, idosos, homens e mulheres, diante da mesa do nosso único Senhor e Salvador. A gente vai participar agora dessa mesa, uma mesa que não faz distinção se você é rico, se você é pobre, se você estudou, se você não estudou, se você é homem, se você é mulher. Essa mesa nos chama a participar como um só povo e nos lembrar da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Essa mesa nos chama a sermos alimentados espiritualmente por essa mesa da reconciliação. A gente vai passar para ceia agora. Que Deus abençoe esse momento.